tomemos uma decisão sobre essa pauta, que é o fim das saídas temporárias em feriados, revogando isso do nosso ordenamento legal. E eu passo direto à análise para ganhar tempo, presidente, já que eu tenho que dar o parecer apenas sobre as emendas que foram apresentadas. A proposição em exame, do nosso ponto de vista, é conveniente e oportuna. A exigência de realização de exame criminológico para a progressão de regime é admitida pelos nossos tribunais superiores, desde que por meio de decisão fundamentada. Sobre o assunto, a súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. E a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Assim, o condicionamento proposto pelo PL se encontra alinhado com a jurisprudência das nossas cortes superiores. Na forma do projeto, a determinação de fiscalização por monitoração eletrônica passa a ser possível para a concessão do regime aberto ou semiaberto ou para a progressão para esses regimes, bem como quando da concessão do livramento condicional ou quando o juiz aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça a limitação de frequência a lugares específicos. Entendemos que essa previsão se mostrou acertada, pois estamos falando de um instrumento de fiscalização moderno e eficaz. Demais disso, é um regramento razoável, uma vez que não há imposição de monitoração de forma absoluta, o que confere ao magistrado a possibilidade de fazer uma análise individualizada de cada caso. Em relação à monitoração eletrônica, o projeto também propõe que a violação dos deveres relacionados a essa forma de fiscalização possa culminar na revogação do livramento condicional ou na conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Entendemos que essa consequência também é razoável e, a nosso sentir, terá um significativo efeito persuasivo no que diz respeito ao adequado uso do equipamento de fiscalização. Sobre o tema, vale informar que o Conselho Nacional de Justiça publicou o estudo Monitoração Eletrônica Criminal, Evidências e Leituras sobre a Política no Brasil, em que se informa que o uso da monitoração eletrônica contribuiu para diminuir as taxas de reincidência no estado da Flórida, nos Estados Unidos e em países como Noruega, Austrália e França. A exitosa experiência nos referidos países é, portanto, um indicativo de que também teremos bons resultados. O PL também busca extinguir a saída temporária em vista dos recorrentes casos de presos detidos por cometerem infrações penais durante o gozo desse benefício. As emendas apresentadas, como visto, também tratam na saída temporária. De acordo com a emenda 1, CSP substitutivo, a saída seria concedida com base em parecer da Comissão Técnica de Classificação, enquanto a emenda 2 da CSP propõe que a concessão seja unicamente para a frequência a cursos profissionalizantes ou de ensino médio ou superior, vedada a concessão nos casos de crime hediondo ou praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. O nosso sistema carcerário, infelizmente, encontra-se em muitos estados com instalações precárias, o que impede a devida ressocialização dos presos. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco. Por outro lado, privar o acesso do condenado por crimes não violentos a cursos que o habilitem para o trabalho ou aperfeiçoem sua educação formal dificulta a sua ressocialização. Assim, no que toca à saída temporária, temos que a solução apresentada pela emenda do senador Sérgio Moro é a mais adequada e, portanto, deve ser acolhida. Os demais pontos tratados pela emenda número 1, tendo em vista tudo o que foi acima exposto, também não merecem acolhimento. Essa emenda muda substancialmente o espírito do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados ao deixar de prever a obrigatoriedade de exame criminológico, excepcionar o uso da monitoração eletrônica na forma prevista no PL e reintroduzir a saída temporária na Lei de Execuções Penais, basicamente sem qualquer limitação. Ocorre que o texto do projeto, na forma aprovada na Casa Iniciadora, por conferir maior rigor às regras de cumprimento da pena, se mostra mais adequado para melhor avaliar se o apenado deve ou não progredir de regime e incrementar a fiscalização do preso que cumpre pena nos regimes aberto ou semiaberto.
Dessa forma, entendemos que a abordagem mais branda dada à matéria pelo substitutivo mostra-se insuficiente, razão pela qual deve ser rejeitada. Ainda, ao analisar a emenda número 1, faz-se necessária a sua rejeição em virtude de não observar o que dispõe o regime interno do Senado Federal em seu artigo 230, segundo, tornando-a prejudicada conforme o texto abaixo da norma regimental. Artigo 230, não se admitirá emenda, inciso 2º, em sentido contrário à proposição quando se trata de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ou de resolução. Temos ainda por bem acolher outro ponto tratado pela emenda número 2, qual seja a vedação do trabalho externo sem vigilância direta ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Com efeito, tais presos devem ser monitorados de perto para dificultar possíveis fugas e, consequentemente, a prática de novas infrações penais graves. Em face do acolhimento da emenda número 2, estamos apresentando ao final emendas para ajustar a emenda do PL e de dar à lei que trata o presente PL o nome de Lei Sargento PM Dias, integrante da Polícia Militar de Minas Gerais, morto com 2 tiros a queima-roupa durante uma perseguição policial na capital mineira, sendo autor do crime um beneficiário do benefício da saída temporária. E, presidente, já emitindo parecer também sobre as novas emendas que foram apresentadas, eu rejeito as 2 emendas, uma que modifica o artigo 122, ambas modificam o artigo 122, senhor presidente. Eu rejeito no mérito as emendas de autoria do senador Fabiano Contarato. Com essas considerações, somos pela aprovação do projeto de lei 2253 de 22 e emenda número 2 da Comissão de Segurança Pública, com a rejeição da emenda número 1, e, salvo engano, os números das emendas são 4 e 5, eu queria só pedir a assessoria que confirmasse as emendas novas, então também com a rejeição das emendas 4 e 5. 3 e 4. Desculpa, 3 e 4. As emendas 3 e 4 e com as emendas abaixo. Emenda da Comissão de Segurança Pública, que inclui na emenda, inclui na emenda o nome da lei, Sargento PM Dias, e também que modifica o artigo 1º com o mesmo intuito, alterando apenas a emenda e o artigo 1º para incluir o nome Sargento PM Dias a essa lei. Presidente, esse é o relatório